Deus de poder, de honra e de glória, eu não tiro uma palavra do que o teu servo orou, mas nesse momento, Pai, clamando junto com a igreja, é um momento de clamor. Quem sabe tem alguém que não está conseguindo clamar porque a voz está embargada, mas nós como igreja estamos segurando na mão dele, estamos segurando na mão dele, entrando nessa guerra. Em grito, você vai sair agora. Em desespero, você vai sair agora. Em fraqueza, você vai sair agora. Em enfermidade, você vai sair agora. E não é no meu nome, é no nome de Jesus. Esse tem poder. Esse tem poder no céu, esse tem poder na terra, esse tem poder no ar, no mar. Esse nome tem poder. Então, no nome de Jesus, seja tocado agora. Em nome de Jesus, seja renovado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja liberto agora. Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Ah, Senhor, a tua igreja está orando, a tua igreja está clamando. Ah, Senhor, o teu filho está se posicionando e está falando um Deus que tem poder, e está falando um Deus que tem força, e está falando a um Deus que é grande. Então nessa noite, Pai, quebra as correntes, quebra os ferrolhos, quebra os cadeados, quebra, Pai, Senhor, passa aqui, Jesus, vai tocando, ah, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, passa aqui, Jesus, passa, olha os teus filhos clamando, ora a tua igreja, calabaia, céu. Olha a tua igreja clamando, olha a tua igreja buscando, olha esse representante desta casa orando ao Senhor. Ele não desistiu, a chuva não parou, o cansaço não parou, ele está aqui orando, ele está aqui pedindo. Ouve a oração do teu. Na autoridade do nome de Jesus, eu entro nessa guerra agora em concordância com a igreja. Demônio, eu sei que o dia mais difícil de cultuar é uma quarta-feira, porque é o dia que as maiores entidades descem na terra. Mas não importa a quantidade de entidade que desceu no terreiro da direita, que desceu no terreiro da esquerda, eu acredito no poder do Deus sobrenatural que desceu na água viva hoje aqui. E se existe pelo menos 3 conectados comigo aqui, eu sou o primeiro. Já tem um segundo ali que eu vi de mão levantada. Se você pode, coloca a mão na tua cabeça agora. Vai, põe a mão na tua cabeça, pensa na tua casa agora, Remanácia, em nome de Jesus, me ajuda no retorno, em nome de Jesus, demônio, sai da vida dela agora, eu entro na guerra agora, sai de dentro da casa dele agora, todo processo de falência, todo processo de paralisia de adoração, eu vou gritar de novo, todo processo de paralisia de adoração, quem está sem força de adorar, quem está sem força de clamar agora, eu quebro na autoridade do nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, em nome de Jesus, virou um quartel-general aqui agora, e o general está dando uma ordem, começa a dar glória, o anjo da igreja já gritou aqui, começa a dar glória, o microfone está na mão do pastor, mas você tem um glória na boca, que não depende de microfone, glória, eu entro na guerra agora, eu estou vendo 7 demônios
correndo por esta rua, nesta avenida, dizendo que vai ter acidente no fim do culto, que vai ter problema no fim do culto. Mas eu entro na guerra. Eita, eu entro na guerra agora. Eu recebi a autoridade de Deus na minha cabeça agora. Não vai ter acidente. Eita, não vai ter acidente. Eita, não vai ter acidente. Eita. Põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. Representante da tua casa agora é você. Representante da tua família agora é você. Vai. Começa em pensamento a andar pela tua casa agora. Começa em pensamento a andar pela tua casa. Pensa em quem você deixou em casa. Pensa em quem corre o mesmo sangue, quem corre na tua veia. Agora vai, 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 vai. Não importa quem está do teu lado agora. A guerra é sua, vai. Sai da casa dela agora. Sai da casa dela agora. Sai da casa dele agora. Eu estou te dizendo, sai. Sai das pernas agora. Perca as tuas forças agora. Vai cair aí, ó. Vai cair aí, ó. Vai cair aí, ó. Vai cair. Sai da casa. 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 Ora pela tua casa, vai. Ora pela tua casa, vai. Sai. 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 Sai da casa. O diabo queria parar esse culto. O diabo queria parar. Sai da casa. Sai da casa. Sai da casa. Sai da casa. Sai do sangue. Sai da casa. Sai da hora pela tua casa. Vai, vai. Sai da casa. Obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, que quer paralisar o culto. Sai. 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 Vai, 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 vai. Toda maldição hereditária. Toda maldição hereditária. Sangue que foi oferecido dos pais. Sangue que foi oferecido dos avós. Sai. 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 Vai levando lá para frente do altar. Vai levando para frente do altar. Leva para frente do altar. Vai, 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 vai. Vai. Sai do quarto. Debaixo da cama. Sai. Sai da roupa. Sai da... Leva lá para perto do altar. O anjo da igreja está lá. Leva lá. Sai da família. Sai da parentela. Demônio que perturba a mente. 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 Ora. Cadê a mão na cabeça? Ora. Cadê a mão na cabeça? Ora. Sai da vida. Sai da parentela. Maldição hereditária. Problema que faz. Vem comigo pro altar, vem comigo pro altar. Leva ela para perto do altar. Vai, esse culto não para. Esse culto não para. Cadê a igreja em oração? Cadê a igreja de guerra? O diabo não para. O que vai ser feito aqui hoje?
Tem mais aí, viu? Não para de clamar, não. Nós estamos em guerra aqui. Pastor Michel, Jesus me falou sobre algo. Essa é a Thalita, é uma membra da nossa igreja. Enquanto você clamava pelo lar, pela casa, Jesus me disse que há um demônio na área familiar que tentou perturbar a Thalita por esses dias, tirar o juízo dela. Vem cá, pastora Roseli, coloca a mão na cabeça dela. Thalita, segura na minha mão. É muito rápido o que Deus vai fazer. Da mesma forma que esse demônio foi tirado da tua casa e Deus trouxe ele para cá, para sair daqui como um derrotado. Ele nesse momento está derrotado, mas a força do Espírito te enche com tanta autoridade, que me diz o Senhor que você não volta da forma que você chegou aqui. No 3, essa graça te toma dos teus pés ao alto da tua cabeça. Eu conto 2. E me calará, calaciar. Eu conto 3. Recebe esta graça agora. Vem para o altar, Vinícius. Vem para o altar. Coloca teu joelho no altar. A tua busca no dia de hoje interrompeu um demônio da tragédia que queria trazer uma desgraça e uma tragédia para dentro da tua casa. Deus manda te dizer, por causa da tua oração, por causa do teu clamor, eu estou entrando dentro da tua casa, estou acalmando esse furacão que soprou lá dentro por esses dias. Aguarde. Não para de clamar, não. Deus está trabalhando no nosso meio. Jesus me disse hoje, eu estava em casa, por um momento, eu cheguei de uma visita que eu fui fazer, e eu deitei um pouquinho, eu falei, Senhor, eu vou estar aqui no meu cantinho oração. Jesus me disse, prepara, porque hoje eu entro com libertação nessa casa. Prepara que hoje eu entro com libertação nessa casa. Segura na minha mão. Satanás, te dou 1, te dou 2 e te dou 3. Toda a corrente que prende, eu estou te dando uma ordem, quebra agora. Agora. Estenda as tuas mãos aqui para frente. No 3, você vai dar um brado comigo. Há poder no sangue de Jesus. E quando você clamar, há poder no sangue de Jesus, o sangue que lava, purifica, vai dar um banho nessa moça, e não tem demônio desgraçado dessa terra que tem mais autoridade sobre a vida dela. No 3, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Cai da igreja.
Satanás, aprenda a tua lavada no sangue do Cordeiro. Teu grito já é de derrota, em nome de Jesus. Olha para mim. Quem está com você aqui hoje? Como é o nome dele? Ô Alan, vem aqui, meu amigo, meu irmão. Por gentileza. Gostei de você de graça. A primeira vez de vocês aqui? Não? Eu vou te falar o que eu vi. Uma inveja muito grande foi lançada sobre a tua vida. E a pessoa não aguentou. Porque você ri tanto, porque você é alegre, você passa por tantos problemas, e porque você sempre tem um abraço para dar em alguém. A raiva dessa pessoa tomou conta que ela foi numa feiticeira. Chegando lá, ela disse: eu quero acabar com ela, mas eu não quero que ela morra, porque ela é muito vaidosa. Eu quero que ela se olhe no espelho e não aguente o que ela veja. O trabalho foi feito para os teus ossos. Pegaram um pouco do seu cabelo, e eu quero que a igreja esteja atenta aqui agora. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Pegaram um pouco do seu cabelo e enrolaram e fizeram como se fosse uma bolinha. Colocou em uma folha branca. Nesta folha começaram a fazer um círculo e aumentando. Duas velas, olha para mim, duas velas, uma em cada ponta da folha, uma vermelha e a outra preta. Ligaram as velas e fizeram um cântico a um demônio que tem por nome Sete Saia. Essa entidade veio dançando ao redor da folha. Eremácia. E o trabalho ia ser concretizado, porque ela pediu mais uma vela, formam-se 3. Só que essa terceira vela acendeu as duas pontas, e quando finalizasse uma ponta com a outra e acabasse a vela, ia chegar uma doença nos teus ossos. Digo para você, o trabalho foi feito. Acabou-se a vela, o teu cabelo foi queimado lá. Só que Deus conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. E Deus me revela aqui qual fio foi quebrado desse chumaço de cabelo. E quando eu chegar neste fio do teu cabelo, com a autoridade do céu, nós vamos quebrar essa maldição que para o diabo foi feita. Enquanto eu falo aqui, veio dançando e parou na porta da... Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Parou na porta da igreja essa entidade, e está girando ali fora e dizendo: ela é minha, ela é minha. E esse trabalho, através da união de vocês, atingiu você também. Só que Deus é tão bom que trouxe vocês aqui hoje para dizer: eu quebro o que foi feito nela e o que atingiu em você. Falar de novo: eu quebro o que foi feito nela e o que atingiu em você. Por quê? Porque vocês vieram no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Porque existe uma igreja que está em adoração, porque eu estou numa guerra sozinho aqui não. Tem um povo que está comigo clamando. Eu nem pedi, já tem mão levantada aí, ó. Isso é entender o que é guerra.
e em nome de Jesus vai ser quebrado hoje. Diga comigo, está sendo quebrado. Fala comigo, está sendo quebrado da minha vida essa maldição hoje. Diga comigo, minha vida tem dono. Fala de novo, minha vida tem dono. Está sendo quebrado hoje, mas eu não garanto se vai acontecer de novo amanhã. Vocês estão firmes no altar? Não. Olha aí, meu amigão, Deus dá uma oportunidade hoje. Eu não sei se vocês vão decidir hoje, mas uma dica de amigo: se firma no altar. Abraça o pastor dessa igreja, porque essa inveja é tão grande que o diabo não vai parar por aqui. Quando vocês saírem lá fora, ela vai dizer: eu não consegui pegar ela, eu não consegui colocar ela numa cama, eu não consegui deixar o corpo dela desfigurado, mas eu pego ela na esquina. Mas olha que bonito, se vocês tomarem uma decisão hoje, quando você sair, o diabo olhar e vai falar: eu não posso mais tocar, porque tem alguém andando com ela que é mais forte que eu. Oh glória, tem alguém andando com ele que é mais forte que eu. Oh glória, cadê você? Estende a mão para cá, olha para mim. Autoridade do nome de Jesus. 7 saia que está girando lá fora, fazendo a dança da gira. Esta dança não tem poder aqui dentro. Existe uma igreja que está orando aqui agora. Começa a clamar aí. Começa a clamar aí, porque se tiver desligado, sai dela e entra em você. Começa a clamar aí: eu sei que eu estou numa guerra, Jesus. Eu sei que eu estou numa guerra, Pai. Eu sei que eu estou numa guerra. Eu sei que eu estou... Jesus vai ser quebrado agora, em nome de Jesus, nos ossos dela agora. Toda a maldição que foi lançada agora, pela quebra, eu te dou uma ordem: sai da vida dela agora. Que todo o trabalho que foi feito, estende a mão para ela aqui agora. Estende a mão para ela aqui agora. Nós quebramos agora com a autoridade do céu. Trabalho que foi feito agora, em nome de Jesus. Todo o trabalho que foi lançado sobre a vida dela, quebramos agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, blinda a vida dela. Trabalha na história dela agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim, está mais leve, está mais leve, está até sorrindo. Deus está te dando uma nova história, porque você veio no culto que é intitulado Uma Carta para Deus. A tua carta foi amassada pelo diabo, mas Deus reescreve tudo de novo, como Ele garantiu para Moisés em Gênesis 34. Receba de Deus a liberação, e até o fim desse culto, toma a maior decisão da vida de vocês. Deixa eu te perguntar, você não quer hoje abraçar Jesus com força? Não, eu não vou perder tempo não. Ou você quer deixar a entidade tomar conta da tua história? O que é que você quer? Quer aceitar Jesus hoje? Quer? Fala comigo.
quer abraçar Jesus? Ele faz o restante na sua vida, quer? Vai, dá força para ela, Jesus. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu não constranjo ninguém, mas Deus está mandando perguntar diante do altar. Não quer dar um abraço na pastora, para você ter uma vida diferente hoje? E aí, meu amigão? E aí, meu amigão? Não quer dar um abraço no pastor para você ver sua vida diferente hoje? Tá querendo? Meu amigo, não deixa o diabo, escolhe ou a entidade ou o céu. Deixa que Deus toma conta da sua história. Deixa Deus escrever tua história. Vai, você quer? Dá um abraço nela agora. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Você não quer dar um abraço no pastor? Dá um abraço nele agora. Pronto. Jesus me diz que há pessoas que esta semana parece que foi uma guerra dentro da tua casa. Existem demônios que foram enviados para dentro de lares, e esses demônios têm uma missão: destruir tua casa, tua família e o teu emocional. Eu te dou 30 segundos para você vir aqui na frente. Cadê você que está nessa guerra na tua casa essa semana? Tem libertação para tua casa hoje aqui. Vem. Eu sei. Segura. Já vem a primeira. Estou dando mais. Isso, vem. Deus me disse que enquanto o pastor Michel estava orando, haviam demônios que foram enviados dentro de lares para tirar paz, perturbação, destruição. Que no clamor Deus estava pegando esses demônios e trazendo aqui para o culto. Pastor, Deus traz demônio para o culto? Traz, pastor Michel. Agora, por que Deus vai lá e traz aqui? Porque enquanto ele trabalha lá, ele fica às vezes escondido, gerando problema, dificuldade. Aí você vem para o culto é uma benção. Você chega dentro de casa, o que acontece? Parece que a paz não está lá. Mas esses demônios estão sendo derrotados e destravados hoje. Está sendo liberada uma ordem para lares hoje aqui. Esses demônios não têm autoridade, olha isso, de voltar mais dentro daquela casa. Não. Você foi trazido para cá com o objetivo. Essa moça. Glória. Olha para mim, Cauã.
Coloca a mão no teu peito, você que vem aqui na frente. Satanás, não adianta resistir. Toda opressão na casa, no lar, na autoridade do nome de Jesus, eu estou dando uma ordem agora. Eu estou dando uma ordem agora. Vocês estão proibidos de retornarem para essa casa, de perturbarem esse casamento, esta família, de perturbar a mente das crianças, na autoridade do nome de Jesus. Está repreendido agora, está repreendido agora. O que reina lá agora é a paz, que excede todo o entendimento, na autoridade do nome de Jesus. Pega a tua bagagem, ouve isso, Satanás, presencia isso, demônio. Pega a tua bagagem e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente pode dizer amém? Exu troqueira, Exu troqueira, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu preciso. Igreja, tomem cuidado com o que você compra ou que ganha de presente, porque tem um demônio por nome de Exu troqueira, e ele gosta de enganar, de ludibriar. E aí quando chega na igreja, aí tem gente que fala: ah, quem está orando não tem autoridade, o pastor não tem autoridade, não sei o quê, porque para falar tem um monte, pastor, para falar tem um monte, mas não é. A gente pega e espanta, só que existem pontos de contato, e esse demônio por nome de Exu troqueira, ele fica utilizando pontos de contato. Esses brincos são consagrados, já está na mão do anjo da igreja. Agora, meu pastor Everton, pega o óleo ali, por gentileza, que a igreja precisa ver. Esta garrafa está consagrada, sim ou não? É desta igreja, sim ou não? Presta atenção numa coisa, pega aqui, os dois pastores da igreja, pega na sua mão, passa, uma mão na outra,
uma mão na outra. Dá aqui a tampa. Segura aqui. Ó, ó, ó. Por quê? Porque está passando aqui pelas mãos do anjo da igreja. Existe autoridade nessas mãos. Existe poder e unção na mão dos pastores de vocês aqui. Glória, eu me arrepio todo aqui, ó. É porque ainda tem gente que desacredita da unção que existe sobre a vida de vocês. Aí Deus traz alguém de longe para poder acontecer um movimento desse, para poder provar para desacreditados e Tomé que existe autoridade e unção na vida dos dois aqui. E ai de você se tocar na vida deles ou se fazer alguma coisa, porque teve uma reunião semana passada, numa terça-feira, às 20h45, de pessoas dizendo: eu não concordo com o que o pastor Jonathan está fazendo, eu não concordo com isso, parece que ele está fora da ligação. A pessoa é tão santa demais que acha que pode ou que faz. O que acontece aqui é debaixo de oração, de joelho dobrado. As decisões que são tomadas, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando. As decisões que são tomadas aqui é ligada no céu e na terra, no céu e na terra. Quer ver que tem poder nessa casa? Estende a sua mão para cá, estende, estende, estende. Exu troqueira, você vai parar de bagunçar com a vida dela hoje, viu? Porque enquanto essa igreja da glória, enquanto existe uma quebra de maldição nesse adereço na mão dos anjos da igreja, você perde a batalha. Essa vida tem dono, essa vida tem dono. Começa a dar glória aí, começa a dar glória aí, irmão. Eu estou numa igreja pentecostal ou não? Ah, tá. Vai, 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 vai. Olha a ordem do anjo da igreja no começo do culto: dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Vamos acabar com esse negócio que eu quero ouvir a palavra.
Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Cadê as nossas crianças? Vamos liberar para a salinha. Já foi? Pronto, amém. Ainda bem que já foi. Glória a Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor, irmãos? Amém. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. Coisas como essa a gente não programa. A gente não imagina que vai acontecer. Só que o problema é alguém entrar e sair do mesmo jeito que entrou. E Deus está fazendo. Amém ou não amém? Pastor Michel, sobe aqui em cima. Pastor Michel tem uma palavra rápida aos nossos corações. E ele vai ministrar uma oferta aos nossos corações. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem acredita no poder do céu aqui, levanta a mão. Só que agora, talvez você vai ficar nervoso. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tem um sangue nordestino igual eu? Tem alguém? Levanta a mão bem alto, que nordestino não tem vergonha. Eita glória, eu estou em casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Catuca quem está do lado. Se você não sabe o que é isso, é balançar. Balança quem está do lado, chama atenção. Fala assim, olha para mim. Vai, procura alguém, adota e fala assim, olha para mim. Rápido, senão o pastor Jonathan vai puxar minha camiseta. Diga aí, olha para mim. Fala. Adotou alguém? Pega alguém, abraça, aperta, dá um murro. Vai. Adota alguém, não deixa ninguém sozinho aí. Vê se tem alguém atrás, do lado, adota alguém aí. Ó a galera aqui, ó, já juntou aqui, ó, pronto, tudo corintiano aqui. Vai. Oh glória, eu estou em casa. Adotou alguém? Adotou? Olha para essa pessoa, não olha para o pastor não, olha para essa pessoa agora, olha para essa pessoa. Fala assim, Deus, o meu pai. Ó que bonito, fala assim, Deus, o meu pai não cria filhos mimados. Ixi. Escuta, tem um negócio de Deus aqui na minha vida e meu corpo treme aqui agora. Cadê os envelopes dessa igreja? Quem viu o poder que teve no posicionamento aqui, quando a gente passou o óleo ungido nos brincos e a mulher foi liberta? Quem viu isso aqui? Quem viu isso aqui? Isso a Globo não mostra. Só quem veio que viu. A Globo só mostra antes de libertar, né? Eu não sei o que Deus vai tocar no seu coração aí, mas entenda que Deus vai te chamar. Não era para entregar não. Eu sei que é o costume, mas eu queria fazer um negócio aqui. Toma de novo os envelopes aqui, rapidão. Toma de novo. Você que pegou, fala, não aceito esse aí não. Não aceito esse aí não. Isso. Deixa eu te falar um negócio. Eu sei, eu não quero quebrar costume da casa. Eu sou visitante. Mas deixa eu dizer um negócio. Existe um poder no posicionamento. Eu quero que você coloque a sua mão no coração agora. Há 10 anos eu luto contra o inferno. Já cravei batalha de ficar até 3h40 da madrugada na igreja, com o demônio dizendo eu não saio da casa. Mas quer saber de uma coisa? Saiu. Escuta, enquanto você coloca a mão no coração, eu vou marcar com aquela garrafa de azeite, de óleo ungido, esse envelope, e você não vai pegar na mão delas, você vai pegar na mão dos anjos da igreja aqui. Pastor, o senhor não falou valor. Não, porque é o Espírito Santo que vai tocar em você agora. Fecha os seus olhos com a mão no coração. Deus, quem decide é o Senhor. Se existe algo que vai acontecer este ano na vida de quem está aqui, porque o Senhor falou para mim
que eu estaria diante de grandes empresários hoje, mas eu ainda não sou, mas Deus já está garantindo, porque Ele olha já o futuro, viu? Se é verdade, Pai, que aquele sonho foi o Senhor quem colocou no coração de quem está aqui, se é verdade que acende no coração uma certeza de viver o melhor dessa terra, se essa pessoa está aqui, por intermédio do Espírito Santo, toca no coração dela, toca no coração dele, para ter coragem de ficar de pé, e vir aqui pegar na mão dos anjos da igreja esse envelope, porque nós vamos orar por essas pessoas que pegaram o envelope, e antes dela depositar um valor, mas eu vou fazer o Pix, mas eu vou passar o cartão, o envelope é um ponto de contato agora, porque Deus não cria filho mimado, Deus não cria filho, então você vai ter que se mexer. Pastor, não tenho nem um centavo agora, Espírito Santo é a fiel testemunha que não mente, se me virar de ponta cabeça não sai nada, mas você tem amigo aqui, você vai pedir emprestado para o amigo, e você vai dizer para ele: eu vou te encontrar de novo, e eu vou te dar mais que o dobro dessa oferta que você está me emprestando agora. Quem crê nisso, diga amém. Aproveita, em 5 segundos, corre atrás do seu amigo agora. Gente já pedindo ali, Você que tem agora, pastor Jonas, posso utilizar o senhor? Posso utilizar o pastor Everton? Os envelopes na mão deles, por favor. Cadê o primeiro ou a primeira corajosa que vai pegar esse envelope? Eita nós! Ixi! Vixe! Olha o diabo perdendo, irmão. Eu só vou falar o que eu vi depois que as pessoas pegaram o envelope, porque senão fica muito fácil. Vai lá e pega o meu. Deus não cria filho mimado. Vem você para perto do altar, viu? Quem está vindo já depositar o envelope, nós vamos marcar você com óleo aqui, Deixa eu correr rapidinho. Nós vamos marcar você com óleo aqui. Cadê você que já depositou o envelope? Cadê você? Cadê você que já depositou o envelope? Vem aqui, você que já depositou o envelope. Nós estamos com as mãos ungidas aqui, e nós vamos marcar você. Em nome de Jesus. Estou do outro lado ali, por gentileza, corre ali. Está os 2 pastores aqui. Eles são os anjos da igreja. Estão com as mãos ungidas aqui. Vou marcar você. Vai ter uma reviravolta na tua vida financeira. Vai recebendo e vai dando glória. Pega se você quiser. Vai ter uma reviravolta na tua vida financeira. Eu vou falar de novo. Vai ter uma reviravolta na tua vida financeira. Está preparado para receber? Eu vou gritar aqui um negócio aqui. Escuta, quem me ouve diga amém. Se prepara, que o teu salário hoje vai ser o teu dízimo no fim desse ano. Ninguém pegou isso aqui. Eu sou louco, eu vou falar de novo. O teu salário hoje vai ser o teu dízimo.
não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Deus abençoe aos nossos irmãos que têm ofertado e dizimado nesta casa. Meus irmãos, hoje fugiu do habitual o nosso culto. E que bom que o Espírito Santo ainda tem liberdade de agir. Pastor Henrique Prainha, ainda tem. Que bom que o Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso coração, mas nós não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor. Está conosco hoje pastor Pedro, gentileza, pastor, já sobe aqui, né? Quando o pastor Pedro está subindo, eu não apresentei, pastor Michel, fica de pé. Esse pastor é. Pastor Michel, irmãos, vocês acreditam que é um amigo de infância meu? Ele é lá de São Paulo e está passando uma temporada aqui em Londrina, vai embora essa semana. Esteve ontem pregando na nossa sede, né? E hoje está cultuando aqui conosco. É um homem de Deus, né? Meu pai cortava o cabelo do Michel quando criança, né? É bênção de Deus. O pai do pastor Michel, que é o pastor Mel, que era amigo de mocidade da minha mãe, né? Então são homens de Deus. Ele pastoreia uma igreja juntamente com o pai dele lá em São Paulo, a Demoec, uma igreja abençoada. Já tive a oportunidade de ministrar lá, e nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Michel. E também hoje está conosco o pastor Pedro, né? É a segunda vez que o pastor Pedro está conosco aqui. Ele está vindo bem de pertinho, gente. Estava onde? Onde que é não? Como que é? Ele mora em Londres. Olha que chique, gente. Ele veio de Londres para cá só para pregar. Não, brincadeira. Na verdade, ele está passando uma temporada aqui também no Brasil, e nessa temporada ele está atendendo alguns convites e aceitou estar nos atendendo aqui. Nós glorificamos a Deus pela vida do pastor Pedro, e vamos orar pelo servo de Deus. Estenda suas mãos aqui para frente. Amém ou não amém? Vem cá, pastor. Você não vai murmurar não? Amém? Pergunta por quê, pastor? Porque eu dei liberdade dele passar alguns minutinhos, e não vai ser muito, amém? E eu não vou deixar de ouvir a palavra de Deus não, irmãos, amém? Eu creio que não vai ser muito. Eu falei com ele aqui, a gente combinou aqui um tempinho, né? Que nem é muito, nem vai deixar os irmãos enfadados muito por causa do horário, mas também a gente não vai terminar bem no horário, às 10 horas certinha não. Pastor, eu tenho um compromisso depois das 10, está tudo bem, você vai debaixo da bênção, mas que Deus tem uma palavra aos nossos corações, através da vida do pastor Pedro, eu tenho certeza disso no meu coração. Amém ou não amém? Então estenda suas mãos, vamos abençoar a vida do servo de Deus. Glória a Jesus. Deus está trabalhando no nosso meio. Desde domingo passado, Jesus me disse: filho, fevereiro vai ser diferente na Água Viva Zona Norte.
Eu não sei o que você espera para esse mês, mas o que Deus tem para fazer nesses dias, prepara o teu coração. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Senhor, está aqui o teu servo. Pai querido, ele vai ser canal de bênção para as nossas vidas através da tua maior profecia, que é a tua palavra. E Pai querido e santo, nós te glorificamos, porque temos certeza que o teu servo será usado para falar aos nossos corações, mas pedimos a tua bênção sobre a vida dele também. Pai querido e santo e glorioso, que esteja, Senhor, repousado, Senhor, sobre a vida dele, ricas bênçãos espirituais. Te peço, Senhor amado, que a tua graça possa o envolver e ser com ele aonde os pés dele pisar. Te peço essa tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? No 3, vamos dar uma palavra de consolo para ele? 1, 2, 3. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, todos vocês que tenham pelo menos um exemplar da Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, apenas o verso 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1. Está escrito assim. Só o verso 1, por gentileza. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Qual que era o nome dele? Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu, e você diga amém. Graças a Deus. Queridos, que alegria de poder estarmos juntos aqui com vocês, para glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai continuar se manifestando aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonathan. Pastor, obrigado, viu? Deus abençoe pelo convite. Quando eu cumprimento o pastor Jonathan, eu também cumprimento a todos os obreiros, a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Pastor Everton, meu amigo, obrigado. Deus abençoe por fazer essa ponte pra gente. Deus seja louvado pela tua vida, viu? Já ganhei mais um amigo em Londrina, 2 amigos em Londrina e um lá de São Paulo também, pastor Michel. Deus abençoe. Gratidão pela vida de vocês. Que Deus continue te usando nessa instrumentalidade. É muito difícil hoje em dia ver alguém que deixa Deus usar na libertação. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. A todos os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos conseguem me ouvir por 5 minutos? Diga glória a Deus. Levante a sua mão. Quantos conseguem me ouvir por 5, 10, 15, 20? Serei breve. Queridos, estou aqui também com meus paizões, pastor Diógenes Lima, pastor Alcilene Lima. Pastor Jonathan, pensa num casal abençoado. Pensa num homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu grito, pastor Diógenes prega, viu? É uma bênção. Pastor Alcilene também, pregadora, pastora, mulher de Deus. E quando vocês precisarem de pregadores, é só chamar eles, que são uma bênção. São pastores de uma linda igreja ali em Cascavel. Inclusive, depois daqui a gente está indo para lá. Tem alguns compromissos em Cascavel. Como o pastor Jonathan também disse aqui, eu não moro mais no Brasil. Eu vim aqui a última vez, foi no ano passado, e eu já estava de passagem comprada para Londres. Hoje eu moro em Londres, na Inglaterra, e a gente tem passado por alguns países. No mês de janeiro passei pela Alemanha, Inglaterra, Alemanha, Suíça e também Portugal. E o Senhor tem feito grandes coisas sobre a nossa vida, amém? E é por isso que nós estamos aqui, para a honra, para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos com alguns materiais. Tinha falado com o pastor Everton, está ali na porta. Depois, se você quiser nos abençoar, nós temos bíblias, nós temos livros, nós temos chocolate, até chocolate que não engorda, fica tranquilo, viu? Se você puder nos abençoar, eu sempre digo que quando você vai fazer algo na obra de Deus, você não está dando dinheiro. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Se você não está dando dinheiro, você está semeando. Pastor, me prova, te provo. Livro do Gênesis 26, verso 12. E Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Então você vai semear na nossa vida, e você será abençoado. Nós temos bíblias ali. O melhor presente que você pode dar para alguém se chama Bíblia Sagrada. Não é um celular novo, não é nada melhor do que a Bíblia. A Bíblia continua sendo um manual do ser humano. Então, se você quiser, no final a gente vai estar ali e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho uma mensagem, ela será breve, conforme é o horário que já foi estendido, mas operando Deus, quem impedirá? Deus seja louvado pelas vidas que foram libertas aqui. Mas eu tenho uma palavra, eu não vou ministrar essa mensagem inteira, porque o tempo não daria.
mas se uma próxima o pastor Jonathan me convidar, eu prometo pregar essa mensagem por completo. Pergunto, quantos ainda quer ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Pedro, tenho 26 anos, prego a palavra desde os 15 anos. Eu sei que a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida, não por conta do pregador que prega, mas por conta que a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida, amém? Olhe para cá, por gentileza, não se perca, olhe nos meus olhos. Eu prometo entregar algo de Deus em poucos minutos ao seu coração, mas eu preciso da sua atenção. Como sempre digo, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que você ouve. Eu preciso muito da sua atenção aqui, para que a gente possa entender o que Deus tem sobre a nossa vida. Bom, os primeiros capítulos do livro de Samuel, ele começa com um drama, ele começa com um conflito familiar. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, esse conflito e esse drama é de uma família que é crente. Todos os personagens desse texto aqui são crentes. Eucana, crente. Ana, crente. E pasmem vocês, Penina também era crente. Pastor, me prova, te provo. Porque o texto diz que Penina, ela subia de ano em ano juntamente com Eucana também. Ou seja, Penina sabe o dia do culto, Penina sabe o endereço da igreja, Penina entra por dentro da porta, Penina levanta a mão para dar glória, mas Penina nunca vai deixar de ser Penina, porque quem nasceu para ser Penina nunca vai ser Ana. Vou repetir, quem nasceu para ser Penina nunca vai ser Ana. E com o tempo proposto que foi me dado, eu quero ser bem breve aqui, só para a gente montar uma linha de raciocínio. Olhe para cá, dentro do primeiro capítulo do livro de Samuel, esses três personagens, Eucana, Ana e Penina, é apenas uma base, um plano de fundo para a vida do profeta Samuel. Todos esses três personagens só é um plano de fundo para a vida do grande profeta, juiz e sacerdote da nação. Ou seja, os mais importantes aqui nesse livro não são esses três personagens, mas é Samuel. E você vai só encontrar esses três personagens no capítulo 1. Você não consegue mais encontrar eles, porque a história deles terminam aqui. No máximo, você tem no capítulo de número 2, no máximo no capítulo de número 2, Ana cantando o seu cântico. E dentro do cântico que Ana canta, ela diz: Deus ergue do monturo necessitado e faz assentar na mesa com príncipes. Esse é o cântico de Ana. Mas como eu disse, é um conflito familiar de uma família crente, de uma família crente. E talvez a forma que eu vou ministrar aqui ao coração de vocês, talvez você nunca tenha ouvido, e eu falo isso com muita humildade, porque é normal a gente olhar para dentro de um texto e nós termos um preconceito com um texto. Como assim preconceito? Por já conhecer a história, por já conhecer a narrativa, você imaginar, já conheço a história, não tem nada de novo que eu possa aprender dentro deste livro. Mas com muita humildade aqui no tempo que foi proposto, eu quero deixar ao coração de vocês algo que talvez você nunca tenha ouvido. E começo dizendo com aquilo que eu vou dizer daqui em diante. A primeira coisa que você precisa entender aqui dentro desse texto é que o problema não está em Ana. Vou repetir. O problema nunca esteve em Ana. Ué, pastor, eu aprendi, eu ouvi, eu li dentro do texto que Deus cerrou a madre de Ana. E eu sei que dentro do contexto imediato dentro da teologia, quando a gente olha para o texto e você já tem um contexto pronto, sim, eu sei que o texto diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana, mas o problema não está em Ana, e o problema também não está em Penina. Eu sei que você construiu isso na sua cabeça, mas com muita humildade eu vim para desconstruir esse pensamento dentro da base bíblica. Eu te explico por quê. O problema não está em Ana, o problema também não está em Penina. Pastor, em quem que está o problema? O problema está no chefe de casa. O problema está no sacerdote do lar. Me prova? Te provo. O primeiro capítulo, verso de número 1, se puder deixar na tela, por gentileza. Minha foto está até bonita aqui, que coisa legal, mas depois a gente volta. O primeiro capítulo, verso de número 1, é proposital o verso 1, é proposital. Porque você vai perceber que no verso 1 está dizendo quem é esse homem. Então o texto começa dizendo: houve um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. Qual que era o nome dele, Água Viva? O nome dele era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, e assim sucessivamente. E olhe para cá, porque é proposital o escritor escrever sobre este homem. E eu quero explicar sobre isso, para que você entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida. O conflito começa por conta que esse homem aqui, ele é tão importante, mas tão importante, que ele era um levita, coatita da família de Zuf. Para quem não sabe, Eucana traz um conflito para dentro de casa, e o conflito começa quando ele decide se dividir entre duas mulheres.
E isso nunca foi a vontade de Deus. E não confunda vontade permissiva com vontade absoluta. Deus permitiu, mas isso nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Deus sempre optou pela monogamia e não pela bigamia. Pastor, me prova? Te provo. Livro do Gênesis, capítulo 2. O homem deixará a sua casa e unir-se-á a uma só mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Nunca foi o desejo de Deus. Quer ver? Todos os homens, pastor Diógenes, que trouxe mais de uma mulher para dentro de casa, sempre arrumou problema. Vamos para a Bíblia. Quem é que lembra do grande patriarca chamado Abraão, capítulo de número 11 do livro do Gênesis? O texto encerra dizendo: e o pai de Abraão, chamado Terá, morreu. Capítulo 12 se inicia: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa é a ordem de Deus para Abraão. Gênesis 12, 13, 14 e 15, é Deus fazendo sucessões de promessas para Abraão. Só que quando chega no capítulo de número 15, Abraão se comunica com Deus e diz: sou muito grato, sou muito agradecido, feliz por tudo que o Senhor tem me prometido. Só que se eu morrer hoje, não tem ninguém que possa alcançar ou ficar com aquilo que eu tenho. A única pessoa que está dentro da minha casa é um escravo chamado Eliezer. Está no texto. Quando Deus ouve isso de Abraão, Deus vai virar para Abraão e vai dizer: Abraão, por que você está queixoso? Eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. E quem vai herdar tudo aquilo que você tem não é o teu escravo, mas é sobre as tuas entranhas, sobre a tua geração, nascerá alguém que vai herdar tudo aquilo que você tem. Eu sei que você conhece da história, e a história nos conta, e eu posso aplicar isso por inferência, que Abraão nunca pediu para Deus terra. É Deus, por bondade e graça, que olha para a vida de Abraão, faz uma promessa para ele, e a promessa é: contempla as areias do mar, contempla as estrelas do céu, essa será a sua descendência. Só que Abraão nunca pediu para Deus terra. Abraão, ele queria posteridade. Pastor, me prova? Te provo. Quando Isaac nasce, Abraão, ele pega Isaac no colo, e o nome de Isaac no hebraico se chama Sinhar, e a palavra Sinhar significa alegria, ou seja, Abraão só queria carregar uma alegria nos teus braços. Só que a história conta que Abraão não espera a promessa, que na verdade é um pedido que ele faz para Deus. Deus imputa isso como promessa e por justiça sobre a vida de Abraão. Abraão não espera o tempo da promessa, traz uma outra mulher para dentro do relacionamento. Parece que está tudo certo, parece que está tudo bacana. Só que o texto diz que quando Abraão ele traz uma segunda personagem para dentro de casa, o problema começa. Quando Ismael nasce, o problema já está montado. Assim sucessivamente outros homens dentro da Bíblia Sagrada. Jacó, eu nem vou falar de Salomão, que teve mais de 1000 mulheres. Então essa nunca foi a vontade de Deus. Então quando Eucana ele decide trazer uma mulher para dentro de casa, Eucana ele está trazendo um problema também para dentro de casa. E olhe para cá, porque para quem não sabe, Eucana foi um levita que morava no território da tribo de Efraim, casado com Ana. Mas o escritor ele disse que Penina era outra. Olhe para cá, o escritor não chama Penina de mulher oficial, ele diz que Penina era a outra. Então Eucana tinha a sua mulher oficial, que é Ana, mas ele também tinha outra chamada Penina. Esse nome Eucana significa aquilo que Deus tem tomado posse ou Deus tem criado. Como o verso 1 diz, ele era de Ramataim Zofim, filho de Jeroão, efraimita. E embora ele fosse um homem da tribo de Efraim, a sua linhagem de origem vem da tribo de Levi. Isso significa que ele é um levita, ou era um levita da família de Zuf, coatita. Você não entendeu nada, mas eu estou aqui para te explicar. Para quem não lembra, Levi foi o terceiro filho de Jacó com uma mulher chamada Lia. E os descendentes de Levi vai formar a tribo mais diferente de todas as outras tribos, porque eles foram oferecer, ou eles foram dados serviços a Deus. Olhe para cá, a tribo de Levi é a única tribo que vai oferecer serviço para o altar e vai ser sustentado pelo altar. Pastor, me prova? Te provo. Livro de Gênesis 47, 48 e 49, final da vida de Jacó. E ao final da vida de Jacó, capítulo 49, o texto diz que Jacó está com as suas vistas cansadas, cabelo branco, mas agora ele reúne todos os seus 12 filhos. E quando ele reúne todos os seus 12 filhos, ele começa a liberar bênçãos para cada um dos seus filhos.
E as bênçãos que Jacó vai liberar vai mudar o destino de cada um dos seus filhos. Por exemplo, ele vira para Judá e diz: Judá, você é como um leãozinho porque é forte. O que Jacó está liberando para Judá é: você será como um leãozinho porque você é forte. É daí que vem a expressão para o nosso nazareno: ele é raiz de Jessé e leão da tribo de... Você foi embora. E leão da tribo de... Bom, então Jacó está liberando uma bênção para cada um dos seus filhos, pastor Jonathan. Só que quando ele vai chegar nos seus dois filhos, chamados Simeão e Levi, ele não libera uma bênção, mas ele libera uma advertência e uma disciplina. Olhe para cá, não se perca. Jacó, quando vai liberar uma bênção, ou melhor, eles estão esperando receber uma bênção, Jacó agora libera uma disciplina. E a disciplina é: por conta que vocês guerrearam, e a guerra que vocês guerrearam tem nome e sobrenome. Vocês guerrearam contra os homens de Siquém, e porque vocês guerrearam contra os homens de Siquém, vocês serão espalhados. Tanto Simeão quanto Levi serão espalhados. Quando Simeão recebe a palavra e quando Levi recebe a palavra, eles vão tomar decisões distintas. A história diz que Simeão recebe a palavra e de fato eles se espalham. Só que quando Levi recebeu a mesma palavra do pai, é o mesmo peso da palavra. O pai não mudou a palavra, é o mesmo peso da palavra. Quando Levi recebe a palavra, ao invés de se espalhar, eles se ajuntam. E por se ajuntar, eles vão se tornar uma das maiores tribos de Israel. E olhe para cá, porque Levi entende que uma palavra lançada do pai, Levi entende que uma palavra liberada do pai tem poder para mudar destino. Olhe para cá. Levi entende que uma palavra liberada do pai tem poder para mudar destino. Pastor, me prova, te provo. Porque todos os filhos de Jacó, em nenhum dos filhos ele colocou nome. Vou repetir isso aqui. Em nenhum dos filhos de Jacó ele libera nome quando nasce. São as mães que colocam nome sobre o filho. Só que na hora que Jacó está próximo da morte, quem está liberando uma palavra de bênção não é a mãe. Quem está liberando uma palavra de bênção é o pai. Então nas entrelinhas Jacó está dizendo o seguinte: se a mãe de vocês teve poder para dar nome, o poder do destino da história de vocês está na palavra que eu libero para a vida de vocês. Vou de novo. Se a mãe de vocês teve poder para liberar palavras sobre... Tem gente dispersa ainda, mas eu vou devagarzinho. Isso. Se a mãe de vocês teve poder para dar nome para vocês, somente o pai tem poder para mudar o destino. E olhe para cá, porque a palavra nome vem do hebraico chamado Shemot, e Shemot significa currículo. Olha o que Jacó está dizendo: a mãe de vocês colocou um currículo sobre vocês, mas somente eu tenho o poder para mudar toda a história de vocês, porque a mãe representa um mundo, ou seja, o mundo tem poder para dar rótulos, mas somente o pai tem poder para mudar destino. Vou de novo. O mundo tem poder para dar rótulo, mas somente o pai tem poder para dar destino. Você quer ver? Pastor, me prova na Bíblia que o pai tem poder para dar destino. Claro que eu provo, eu não prego carochinha, não prego outra coisa a não ser a Bíblia. Quer ver? Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 4. O escritor começa a contar uma história, e fulano, começa a contar uma genealogia, e fulano gerou fulano, e Beltrano gerou Beltrano, e assim sucessivamente. Chega no verso 4, como diz o paulista do Neida, o escritor para de contar a genealogia, ele começa a contar uma história. Que história? Abre aspas. E havia um homem chamado Jabes, que a sua mãe colocou o nome por conta de dores no parto, e porque ela teve dores, ela disse: se chamará Jabes. Ou seja, Jabes quando nasce, ele já nasce rotulado. Jabes quando nasce, ele já nasce rotulado. Vou de novo e só vou pregar isso aqui. Jabes quando nasce, ele já nasce rotulado. E qual que é o rótulo? Jabes, o seu nome é Jabes porque alguém teve dor para que você fosse gerado. O seu nome é Jabes porque alguém sofreu para que você fosse gerado. Jabes, o seu nome é Jabes porque alguém para você sorrir teve que chorar. Só que está no texto, Jabes ele ora, e não ora para quem está na terra. Jabes ele ora para quem está no céu, e a oração é categórica. Qual que é a oração? Se o Senhor mudar toda a minha vida, eu te servirei por toda a minha história. E está no texto, e Deus mudou toda a história de Jabes, fazendo ele ser o mais ilustre da sua vida. Agora olhe para cá, e me desculpe naquilo que eu vou falar, mas eu prego Bíblia. Olhe para mim.
Não existe maldição hereditária, não existe. Pastor, me prova, te provo. Livro de Ezequiel, capítulo de número 18. O próprio Deus vai dizer, e o que Deus diz? O pai não levará o pecado do seu filho, e o filho também não levará o pecado do seu pai. Quer ver? Livro de João, capítulo de número 9. Jesus vai se aproximando e alguém pergunta para Jesus: mestre, quem é que pecou? É o pai ou a mãe? Jesus diz: nem um pai e nem a mãe, mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pastor, se não existe maldição hereditária, por que a gente cresce com esse conceito? Lá vai. Alguém que vive uma vida sem posicionamento, a vida já é amaldiçoada. Ou seja, não existe uma maldição hereditária que pega, não. É viver uma vida debaixo de maldição a partir do momento que eu não vivo uma vida posicionada. E não vivendo uma vida posicionada, o diabo entra na minha vida. Só que Jabes está dizendo: se a minha mãe errou, não tem problema. Se a minha família errou, não tem problema. O meu posicionamento vai mudar a minha vida. Vou de novo. O meu posicionamento vai mudar a minha vida. Quando ele ora e a oração é: se o Senhor mudar a minha história, eu vou continuar no meu posicionamento. E está no texto. E por conta da oração de Jabes, o Senhor alargou a tenda de Jabes, fazendo ele ser o mais ilustre da sua vida. Era para você ter dado glória, o mais ilustre dos seus irmãos. Era para você ter dado glória, mas não é você que tem que melhorar, sou eu que tenho que me esforçar. Quer ver que Deus é Deus, que tem poder para mudar a vida de alguém? Lá vai. Livro de Mateus, capítulo 16. Quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Mas para mim não me interessa o que o povo pensa de mim. Para mim me interessa quem come comigo, quem anda comigo, quem está comigo todo dia, quem fala que é crente, quem eu represento para vocês. Uma mão menos esperada é do apóstolo Pedro. E quando Pedro se levanta, o que eu vou dizer aqui agora não é tendencioso, mas eu preciso falar. Todo Pedro é inteligente. Somente Pedro se levanta quando Cristo pergunta, e a pergunta é: que para vocês, quem eu represento para vocês? Quando Pedro se levanta, está no texto, Pedro vai dizer: se a galera não sabe quem tu és, ou te reduz por uma necessidade, eu sei quem tu és. Então tá bom, Pedro, fala quem eu sou. Tu és a chave, mas é maior que a porta. Tu és a cura, mas é maior que a medicina. Tu és o dinheiro, mas é maior que a casa da moeda. Entendeu? Quando eu sei quem é Ele, Ele muda a minha vida, Ele muda a minha história. Agora olhe para cá, porque eu começo a terminar a mensagem agora. O que isso tem a ver com a tribo de Levi? Tem tudo a ver, porque quem é que lembra? Livro do Êxodo, capítulo 32, parágrafo de número 25. Moisés sobe para o monte, e quando Moisés ele sobe para o monte, o texto vai dizer que ele recebe os 10 mandamentos, e quando ele recebe, Deus vai anunciar para Moisés: é muitos dias que tu está aqui, então desce depressa. Por quê? Porque o teu povo, olha o que Deus está dizendo, é o teu povo já se corrompeu, e sacerdote que era para levar o povo para adoração, está levando o povo para idolatria, está levando o povo para prostituição. E olhe para cá, que prostituição no hebraico vem da palavra zanum, e zanum significa prostituir. Zanum significa fornicar, zanum significa adulterar. O que Deus está dizendo é: o teu povo, Moisés, me trocou por bezerro de ouro. Só que está no texto, enquanto Moisés desce, ele desce fazendo uma oração intercessória. Eu vou de novo. Enquanto Moisés desce, ele desce fazendo uma oração intercessória. E qual que é a oração? Senhor, o povo não é meu, o povo é do Senhor, tem misericórdia do teu povo. Quando Moisés ele desce, ele quebra o bezerro de ouro, e por conta do ato de fidelidade da tribo de Levi, somente a tribo de Levi se levanta e diz: Moisés, a gente até se corrompeu mesmo, mas já que é para quebrar a idolatria, a gente também vai se levantar para quebrar a idolatria. Já que é para quebrar o bezerro de ouro, a gente também vai se levantar para quebrar o bezerro de ouro. De todas as tribos, somente a tribo de Levi tem coragem de se posicionar, e por conta do posicionamento da tribo de Levi, a Bíblia vai dizer que eles não vão receber herança, mas eles vão receber algo que somente o céu tem para entregar. Pastor, e o que é que o céu tem para entregar? Quer ver? Livro de Juízes, capítulo 1. Quem é que lembra quando agora o povo recebe a terra prometida? A tribo de Levi está ansiosa para receber herança, está ansiosa para receber bênção. Só que alguém grita para a tribo de Levi e diz: vocês não vão ter bênção da terra. Por que não? Se todo o povo, se todas as outras tribos está recebendo terra, está recebendo herança, a gente vai ficar sem bênção?
não. É só lembrar de Deuteronômio 18. E o que está escrito em Deuteronômio 18? E a tribo de Levi, prepara para dar glória. E a tribo de Levi será a única tribo que vai trabalhar para o altar e o altar vai sustentar. Vou de novo. E a tribo de Levi será a única tribo que vai trabalhar para o altar e o altar vai sustentar. E por que eles trabalham para o altar e o altar sustenta? Por conta de um ato de fidelidade. Quando foi para quebrar a idolatria, a tribo de Levi estava lá. Quando foi para acabar com a prostituição, a tribo de Levi estava lá. Quando foi para acabar com o adultério, a tribo de Levi estava lá. Vou pregar. Quando foi para acabar com a mentira, a tribo de Levi estava lá. Quando foi para acabar com a fornicação, a tribo de Levi estava lá. Quando foi para acabar com o adultério, a tribo de Levi estava lá. Quando foi para acabar com a pornografia, a tribo de Levi estava lá. Aí Deus está dizendo: já que ninguém teve a coragem de vocês, e vocês teve a coragem de trabalhar para mim, então lá vai, todas as outras tribos vai plantar, colher e viver daquilo que plantou. Vou de novo. Vai plantar, colher e viver daquilo que plantou. Isso é agricultura. E a gente, como que nós seremos sustentados? Vocês serão sustentados por aquilo que depositar no altar. E aquilo que depositar no altar é o altar que vai sustentar vocês. Alguém já ficou de pé comigo? Porque já está entendendo aonde vai sair. Pastor, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Lá vai. Quem trabalha para a terra fica dependente da terra. Comecei. Quem trabalha para a terra fica dependente da terra. Quem trabalha para o homem fica dependente do homem. Mas quem trabalha para o altar é o altar que sustenta. Epa! Não, já estou terminando. Quem trabalha para o altar é o altar que sustenta. Pastor, então me prova para eu dar glória de uma vez. Vamos para a Bíblia, já disse que eu não prego outra coisa, quer ver? Tribo de Levi, capítulo 18 de Deuteronômio. Enquanto vocês trabalharem para mim, eu vou sustentar a casa de vocês. Vou de novo. Enquanto vocês trabalharem para mim, eu vou sustentar a vida de vocês. Eu sei que você sabe de cor e salteado o livro de Levítico, capítulo 6, verso 13, que está escrito: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu sei que você conhece esse texto, só que olhe para cá para você receber essa informação e voar da cadeira e eu entrego a minha oportunidade. Olhe para cá, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pastor Jonathan, a oferta é voluntária. Olhe para mim, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Levítico, a oferta é voluntária. Repita comigo: a oferta. Você foi embora, diga: a oferta é voluntária. Capítulo 6, Deus vira para o sacerdote e diz: agora as ofertas não serão mais voluntárias. Por que não? Porque agora, se o sacerdote, meu levita, quiser comer daquilo que vem do altar, vai ter que queimar a lenha a noite inteira para comer aquilo que vem do altar. Pegou não? Então lá vai. O que o céu está dizendo é: já que vai queimar no altar, não dá para queimar pela beirada. Comecei. Já que vai queimar no altar, não dá para queimar pela metade. Já que vai queimar no altar, coloca mais retorno para mim. Já que vai queimar no altar, não dá para queimar pela beirada, não dá para queimar por incompleto. Por que não dá? Porque que já que é para queimar no altar e o altar vai sustentar, o céu está dizendo: se quiser comer o que vem desse altar, vai ter que queimar por completo. Vai ter que queimar. Pastor, então me prova que tem que queimar por completo. Eu te provo. Livro de Levítico, capítulo 6, verso 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Prepara para dar glória. Nesta quarta-feira profética, o que o céu está dizendo é: eu estou levantando uma geração que não vai queimar pela metade, que não vai dar glória pela... isso aí, que não vai dar glória pela metade. Deus está cansado, vou descer o nível. Deus está cansado de um sistema chamado sofisma. E o que é sofisma? Aparência. Mas o fundo é mentiroso. Parece que tem glória, mas não tem. Parece que tem aleluia, mas não tem. Pula aqui e peca lá, canta aqui e peca lá. E o céu está dizendo: eu vou fazer uma reformulação no culto dos meus altares. Pastor Everton, eu estava em Portugal semana retrasada, e Deus colocou uma frase no meu coração enquanto eu pregava. E qual que é a frase, Pedro? Está na hora de Deus reformular os cultos da nova geração. Eu vim pregar, e a mensagem não é para abrir porta, porque
porque o chaveiro está fechado. A mensagem é para dizer: se quiser comer o que vem do altar, vai ter que queimar por inteiro. Vou de novo. Se quiser comer o que vem do altar, não dá para queimar pela metade. Então lá vai. O que o céu está dizendo é: enquanto você vir para o culto motivado com a tua bênção, com a tua vitória, jamais tu vai receber o que precisa. Mas quando tu entrar por essas portas e dizer: eu vou queimar por inteiro, eu vou dar glória por inteiro, eu vou dar aleluia por inteiro, assim diz o Senhor. Para quem vem de verdade, a notícia é: se prepara, porque o altar vai te sustentar. Se prepara, Calamante remitri revacianda. Tem gente inteligente que já está de pé. Então eu vou liberar isso aqui com mais força. Aqui não tem não. Mas lá em Londres tem. Tem o quê? Uma galera que Paulo já disse. E o que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, chegará um momento que o povo vai colocar comissões no ouvido e não vai mais querer ouvir a sã doutrina, e vai vir para o culto por conta da motivação. Aí vai ter que colocar nome no culto: culto da vassoura ungida, culto da vitória, culto de não sei o que. Aí o céu está dizendo para alguém: a maior motivação não é vir para o culto por conta de porta, não é vir para o culto por conta daquilo que tu quer. A maior motivação é vir para o culto para dizer: se não for para entregar pela metade, por inteiro, eu nem saio de casa. Se não for para dar glória por inteiro, eu nem saio de casa. Acabou de descer uma profecia para quem tem mão levantada e para quem tem glória na boca. E qual que é a profecia, pastor? Lá vai. Enquanto tiver uma galera que está pecando, está errando, está falhando, Deus está levantando uma geração na Água Viva em Londrina para dizer: o altar vai me sustentar. Com a mão erguida para o céu. Eu estou sentindo a graça do Nazareno aqui. Eu estou sentindo a graça do Nazareno aqui. Pastor, o que isso tem a ver com Eucana? Tudo. Porque Eucana sabe o que é culto, sabe o que é igreja, sabe o que é presença, mas não sabe o que é viver uma vida de oração. Por que não? Porque está no texto: e Deus cerrou a madre de Ana. E Deus cerrou a madre de Ana. Se ele fosse um pouquinho inteligente e tivesse relacionamento com Deus, jamais ele traria Penina para dentro de casa. Aí o céu prega na minha boca: vai doer, mas vai curar. O céu prega na minha boca para dizer: enquanto tu colocar as mãos aonde papai pode agir, ele não vai se revelar. Mas quando você disser: pai, está nas tuas mãos, trabalha, faz, o céu está dizendo: eu vou me revelar dentro da tua casa. Encerrar a mensagem aqui. Eucana sabe o que é culto, sabe o que é louvor, sabe o que é adoração, mas não sabe o que é oração. Vou de novo, hein? Eucana sabe o que é culto, sabe o que é adoração, sabe o que é louvor, mas não sabe o que é relacionamento. Pastor, qual que é o problema disso? Não adianta nada saber os dias de culto. Não adianta nada ser liberto aqui. Arrepiou, viu? Não adianta nada o diabo sair da tua vida e a brecha continuar aberta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai doer, mas vai curar. Deus me trouxe. Eu não vim para cumprir agenda, não. Eu não vim para abrir porta. Eu vim para pregar palavra para quem gosta. E já que você ficou até o final, então me aguenta. Jeová está dizendo para alguém: a ordem essa noite é relacionamento com o dono do altar. Relacionamento. O problema não está só na casa de Eucana. O problema também está dentro do templo. Pastor, me prova, te prova. Não dá para pegar um texto fora de contexto. Capítulo 3. E Deus não se revelava com muita frequência, a ponto que Samuel dormia no templo, deitava a cabeça no altar, e até então nunca ouviu a voz de Deus. Isso aqui é paradoxal. É gente que vem para o culto, mas o culto não entra nele. É gente que vem para o culto, mas não participa do culto. Só que isso aqui é para você dar glória. O que? Está no texto. Samuel deitado no altar. Samuel deitado no altar. Samuel deitado no? Samuel deitado no?
Isso aqui eu achei fenomenal. Samuel deitado no altar. Olha o que o texto vai narrar. Olha o que o texto vai narrar. Abre aspas. E apagando-se a luz do candelabro do templo e acabando-se a luz do candelabro do altar, a voz de Deus bradou para Samuel. Aumenta esse fundo comigo, hein? E apagando a luz do candelabro do altar, a voz de Deus brada para Samuel, chamando ele pelo nome. Por que chama pelo nome? Porque Deus não chama alguém para o projeto a qual ele não esteja e a qual ele não conheça. Ele grita: Samuel, Samuel. Era para tu ter dado glória, mas eu vou melhorar. Quando o texto está dizendo e apagando-se a luz do candelabro do altar, o que o texto está dizendo é: marca a data, marca o dia, marca a hora. Porque já que tem uma galera chamada Eli, Ofni e Finéias que está dentro do templo, está em cima do altar e está pecando, eu vou levantar uma geração anônima. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Eu vou de novo até você entender isso aqui. Já que tem Eli, Ofni e Finéias que está pecando em cima do altar, e ao apagar das luzes, eita glória, desceu. E ao apagar das luzes, a voz de Deus brada para Samuel dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: eu vou tirar quem é profano do altar e vou trazer uma geração de sal. Epa! Eu não sei quem tem força para pegar isso aqui. Eu vou liberar de novo. Deus vai tirar uma galera que já não faz com sinceridade e está levantando os anônimos. Eu profetizo em toda glória. Não precisa ter seguidor no Instagram, não precisa ser influente, não precisa ser bonito. Basta ouvir a voz de Deus dizendo: água viva, eu vou levantar uma geração de anônimos nessa terra. Você tem mão para erguer lá no céu? Eu entrego o microfone agora. Você tem mão para erguer lá no céu? Olhe para cá. A voz de Deus brada na vida de Samuel. E a voz de Deus está bradando para alguém, está dizendo: eu estou te tirando do anonimato e estou te fazendo ser alguém na minha presença. Eu gostei desse glória, eu vou de novo. Deus está tirando alguém do anonimato. Não era para você ter baixado a tua mão, ainda estou profetizando, mas lá vai. O céu está dizendo: está na hora de eu tirar o anonimato. Pastor Jonathan, enquanto eu estava sentado ali, papai falou para mim: eu vou levantar os jovens desta casa de uma forma diferenciada. E meu corpo está todo arrepiado aqui, viu? Porque tem jovens aqui dentro dessa casa que o coração está inflamado e prega Deus na minha boca para dizer: não vai ter macumbeira para parar, não vai ter diabo para parar, não vai ter inferno para parar, não vai ter, não vai ter. Eu não sei quem vem comigo aqui, mas pastor Everton, eu acabei de ver um varão passeando nesse remaragaia. Eu acabei de ver um varão passeando com uma tocha na mão, e papai falou para mim: eu vou levantar uma geração de anônimo que a terra não conhece, mas o céu já sabe quem é. Olha Deus levantando aí. Pegue na mão de alguém, por gentileza, isso. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Pegue na mão de alguém e diga para ele: papai vai nos levantar. Diga, diga. A voz bradou, e a voz que brada é: Samuel, 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 Samuel. Vai passar uma labareda de feminaga. Uramaxandarábia, uramacalamassura. Cadê você que estava dando glória? Cadê você? Cadê? Vai passar uma carruagem de fogo. E papai falou para mim: eu vou batizar agora. Receba, receba, receba. Acende a chama. Quem tem glória já está liberado. Quem tem aleluia já está liberado. Quem tem língua estranha já está. Ai, mostra pro diabo que tu tá vivo. Mostra pro diabo. Prominância canasi razutiete. Que isso, Jeová? Ramuti rebara witiete. Conazambara witiote. Uramante conana. Eu vou descer. Uramachandarabia. Uribicalamantur me rema. Uribicalamantur me calamaha. Uribicalamacheria.
Pastor Jonathan, Jesus falou para mim: o diabo tentou travar esse culto, o diabo tentou travar a tua adoração, mas assim diz o Senhor, uma apoteose toma essa casa agora, do maior ao menor. Satanás, sai da casa dela agora, incendeia, Jesus, isso, olha lá, olha lá, pega, pega, pega. Deixa pegar, deixa pegar. Rimini coma na prova, na coma na prova, na rema na. O diabo está querendo paralisar a obra, mas o dono da igreja está dizendo: receba a glória, receba a glória. Juventude, receba a glória. Receba. Eu vou tomar do maior ao menor em 30 segundos. Deus está levantando uma geração de sacerdote firme. Se eu fosse você, fechava os seus olhos. Ah, se os vasos pudessem se ligar. Ah, se me rebaraia. Ah, se os vasos pudessem ser. Eu acabei de ver um caixão sendo quebrado. E papai falou para mim: além de ser noite do renovo, também é noite do livramento. Também é noite do livramento. Também é noite do livramento. Eu vou contar em 30 segundos. E Jeová vai começar a tomar os jovens dessa casa. Vai tomar do maior ao menor. Vai tomar do maior ao menor. 29. 29, olha Deus tomando os vasos. 27, 26, 25, isso, já pegou, pegou aqui, ó. 24, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei, mas vai tomar, olha lá. 23, 22, isso, irmã marcha. 21, eu não sei se vai ter obreiro pra isso tudo. 20, 19, 18, 17, pega, 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 pega. O diabo tentou paralisar. 15, vai, 14, 13, abre a boca. Olha Deus tomando. Emanamacobas. Tu ainda tem 15 segundos, vai. 14, 13, eu tô vendo jovens chorando. Pastor Jorge, eu estou vendo jovens do chão. Ela é maraia, rabaciã. Ela é marubi de calaxa. Ele de comara. Papai falou para mim: enquanto tu marcha na terra, eu quebro a ordem do maligno na tua casa. Enquanto tu marcha na terra, eu te levanto nesse remaia. O diabo disse: vou parar ela. Mas papai disse para mim: quando o pastor Jonathan colocar a mão na tua cabeça, ele te dá dons agora. Agora. Eu vim tomado por Deus para dizer: recebe. Cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerrar. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, ai, 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 ai.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ele virá, o leão da tribo de Judá. assim diz o Senhor. Sou eu Deus sobre a tua vida. Sou eu Deus sobre a tua história. Sou eu Deus que começo algo novo nesta igreja a partir de ti. Tu pode até falar assim, eu não, Senhor. Deixa pra outra. Deixa pra outro. Só que sou eu, Deus, que te chamei para algo diferenciado. Ninguém vai entender o que eu faço contigo. Só que o avivamento no meio desses jovens começa pela tua vida. Porque fui eu que te dei visão de um vale de ossos secos. Só que eu te coloquei no meio deles. Eu te coloquei no meio deles para profetizar igual a Ezequiel. Porque alguém fez uma obra de macumba contra os jovens desta igreja e disse que ia tirar todos da água viva da Zona Norte. Só que papai me disse assim: enquanto a minha filha está marchando, porque eu dei a visão para ela, eu começo a tomar os jovens desta casa. Olha como eu sou Deus que batizo. Olha aí, ó. É do maior ao menor. É do maior. Alguém grava isso aqui, porque vai ficar marcado. Papai falou pra mim, pastor Everton, na marcha da pastora, olha os jovens dessa casa. Sede. Agora, ministra sobre eles. Receba a graça agora. Receba poder agora. Seja batizado agora. Epa! A casa do diabo acabou de cair. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Segura! Eu vou provar que eu sou teu Deus. Que eu marquei essa noite para a tua vida. Enquanto tu põe a mão sobre o altar, eu sou Deus sobre a tua história e apaguei todo o passado de sofrimento. Sou Deus sobre a tua história, que apaguei todas as marcas que o homem fez. Sou Deus sobre a tua história, que te libertei. E alguém não entendeu isso. Alguém duvidou. Só que papai, alguém vai me chamar de doido, eu não tô nem aí. Só que papai falou pra mim: diga pra ela que da mesma medida que os demônios que estavam sobre a vida dela saiu, é numa medida diferente que o meu espírito se apodera sobre a vida dela. Porque tu entrou aqui dizendo: fala comigo, Jesus, e eu sou Deus sobre a tua vida, que através da apoteose que está nesse culto, eu te tomo com o meu espírito agora. Enquanto a minha igreja da glória, Deus falou para mim: aonde superabundou o pecado, a graça de Deus te toma agora. Recebe. Eu tô falando, eu não vim para brincar. Olha ela sendo batizada. Você vai abrir a boca ou vai ficar de boca fechada? Está liberado para dar glória. Olha Deus dando marcha de mistério. Olha Deus dando. A labareda passando aqui. A labareda passando aqui. A labareda passando aqui.
Ministra dom de línguas na vida dela. Receba dom de línguas. Receba dom de línguas. Eu enrolo a tua língua. Eu enrolo a tua língua, diz o Senhor. Receba dom de línguas. Rimini calamachanda. Rimini comanachéria. Coloca o microfone na boca dela. Alguém viu ela aqui com o diabo no corpo. Só que papai falou pra mim: a obra é completa. Pega, 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 pega. Você vai abrir a boca. Essa geração traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. A semana pentecostal já começou. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta e eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Aleluia. Jesus ainda está trabalhando no nosso meio.
precisamos encerrar. Deus ainda está tomando ainda os seus profetas. Eu preciso liberar quem precisa ir para as suas casas. Mas se você está sentindo Deus, não precisa ir embora não. Eu não saio de dentro dessa igreja enquanto o Espírito Santo de Deus estiver trabalhando aí. Mas eu preciso liberar quem precisa ir. Temos cantina ali fora. Hoje tem pizza. Nossos irmãos estão ali assando pizza na hora. Então passa ali na nossa cantina, compre uma pizza, vai ajudar na semana pentecostal. Estenda suas mãos assim para o céu. Sábado tem discipulado de jovens aqui às 8 horas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre. Quem recebe diz amém. Deus os abençoe.